Olá, Juventude Política, eu sou a Ana Ju e no Dicionário Político de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o que pensa o progressista atualmente. O progressismo tem sua origem também relacionada ao iluminismo do século XVIII. Ele foi precedido pela Revolução Científica e intimamente relacionado também ao positivismo. Para entender o pensamento do progressista, é interessante a definição do economista Thomas Sowell, que denomina essa visão progressista como uma visão irrestrita da natureza humana. Isso significa que, para o progressista, o ser humano está em constante avanço, tanto histórico como tecnológico, social, político, dado que a natureza humana é irrestrita, ela é plena de capacidades e a sua natureza é ilimitada. Isso tudo se dá pela avaliação que o próprio progressista faz da passagem do tempo e das conquistas que a própria humanidade teve ao longo da história. E é claro que vale a gente ressaltar que essa visão de progresso ela é muito relativa ao lugar em que se fala, em que momento da história que se fala e do contexto do que está acontecendo. O progressismo surge a partir das décadas 60 e 70 como uma nova esquerda, na intenção de trazer em pauta temas muito relacionados a direitos civis e questões sociais e políticas. Entre os direitos que se aborda estão os direitos dos indígenas, das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos papéis de cada gênero, da questão sobre drogas e pacifismo. A gente vê a partir daí uma importante diferenciação dessa nova esquerda para a antiga esquerda, que antes estava muito mais relacionada aos direitos trabalhistas, o sindicalismo e corporativismo e uma forte regulação de mercado. Hoje, o progressista seria aquele que afirma a importância da ética, da justiça e da igualdade. A gente tem exemplos bem interessantes do progressismo atuando politicamente ao longo da nossa história. Há exemplo dos welfare states, que seriam as sociais-democracias, que foram usadas em diversos países, também na Europa. Bill Clinton, Joe Biden e Gordon Brown, que é um ex-ministro britânico, também são exemplos do progressismo aí atuante politicamente. E o próprio FHC aqui no Brasil, que veio com ideias de uma quebra do protecionismo e uma necessidade de globalização e modernização dessa nova esquerda, também atuante aqui no Brasil. Então, o que o progressista esperaria atualmente das instituições é que elas fossem renovadas e inovadas, de forma que tanto essas instituições políticas e econômicas que vêm aí de uma história bem tradicional de regimento, tanto de conduta como de modos de ser, elas fossem renovadas no sentido de quebra de padrões para que a sociedade se torne mais igual, mais diversa e, portanto, mais humanitária. Esses padrões que se busca superar, eles estão relacionados a diversos âmbitos da vida humana. Tanto a forma de conduta do indivíduo, a forma de se vestir, de se portar, com quem se relacionar, o papel de cada indivíduo na família, o papel da própria família na sociedade, como os indivíduos se comportam como grupo e como sociedade. Seria necessário superar esses padrões de forma que se tenha mais diversidade e mais conversa e diálogo nesse papel de cada indivíduo na democracia que ele vive. Claro que eu não posso deixar de falar da juventude, principalmente num tema como o progressismo, onde o jovem ele tem uma participação muito intensa, desde os primeiros movimentos que já tem relação com o progressismo. A gente vê um papel da arte e da música muito importante, desde lá do movimento hip, do movimento punk, de questionamento das estruturas sociais, da forma como estava sendo conduzida a história naquele momento, até hoje em dia. A gente vê movimentos como Black Lives Matter e a Marcha das Vadias, que aconteceu alguns anos atrás, teve uma expressividade muito grande aqui no Brasil também, questionando todos esses padrões tradicionais que estariam corroendo a forma legítima de ser dos indivíduos. Então a gente vê a partir disso um papel muito importante não só do jovem, como de todos os artistas, não só no passado, mas até hoje, nesse questionamento da estrutura em que se dá a nossa sociedade. E o papel do Estado para o progressista, ele estaria no meio termo entre o socialista e o liberal, porque não seria um Estado nem tão pequeno e nem um Estado tão intervencionista. O progressista entende que a livre economia, o livre mercado já acontece, mas que seriam necessárias algumas regulações de forma que se tornasse isso um pouco mais igual. Isso se daria pela taxação progressiva de riquezas e a distribuição dela para determinados grupos mais vulneráveis. Se observa através da história do progressismo também que ele foi agregando camadas ao seu discurso. Então ele já defendia ali um certo racionalismo, a liberdade,
a igualdade de direitos e a democracia, e passou a incorporar, a partir do século XX, questões como o identitarismo e a globalização política também. E essas identidades, que é uma pauta tão importante no discurso progressista hoje, elas vêm dessa ideia de que a sua posição de mundo deriva da sua própria identidade. A identidade seriam essas construções sociais relacionais que seriam como uma resposta política e situacional ao que a gente vê vigente hoje no mundo. E essa valorização do globalismo e de certas instituições globais também seria outro ponto de diferenciação do progressista para o conservador. O conservador, se vocês lembram do último vídeo do dicionário político, ele apoia muito esse fortalecimento do Estado-nação como soberano, né? E para o progressista, isso não seria tão importante, inclusive talvez fosse um método dificultador dessa agenda aí das minorias e das identidades. Essas identidades, então, estariam relacionadas ao público LGBT, às mulheres, aos negros e a diversos tipos de minorias que a gente vê hoje que estão cada vez mais sendo uma maior expressividade nas suas pautas políticas, principalmente através das redes sociais. E a forma de incluir essas identidades que podem estar marginalizadas na sociedade seria através de ações afirmativas do Estado e através de sistemas de cotas para determinadas situações, isso tudo num caráter transitório, da forma que se tenha uma certa desigualdade transitória para alcançar uma igualdade mais permanente. E esse estímulo a um certo globalismo vem também de uma necessidade do progressista de criar instituições um pouco mais estáveis e previsíveis, de forma que esses direitos e igualdades que já foram conquistados e que ainda estão a ser conquistados, eles não fiquem à mercê aí de governanças políticas e situacionais do próprio país. Então hoje é vital a gente perceber o quanto essa importância que se deu cada vez maior às diferenças está trazendo mais robustez para o discurso democrático, mais diálogo. E a gente vê que cada vez mais está sendo trazida em pauta essa necessidade de reavaliar, de modificar as estruturas de pensar e de agir da humanidade de forma que se alcance aí um ideal de progresso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários outros movimentos ou bandas ou pessoas e ícones que fizeram parte também dessa quebra de padrões, que podem ter ajudado nesse movimento de uma forma bem importante. Espero que vocês tenham gostado e um beijo da Ana Ju.